ou hoje você vai aprender. Hoje eu trago uma perspectiva do futuro, dos próximos 4 a 8 anos, e como que você, que hoje tem a Bíblia, que estuda o Evangelho, será proibido criminalmente se você ler a Bíblia ou simplesmente tentar pregar o Evangelho. Se você duvida, meu irmão, nos próximos 4 a 8 anos e a tendência das coisas é piorar. Principalmente nesse caso de agora, 2023, recentemente, onde um pastor é preso. Claro, eles vão colocar aqui várias culpas, né? Mas a Bíblia fala que o casamento é entre homem e mulher. A Bíblia abomina homem com homem, mulher com mulher, ou qualquer coisa que foge da natureza humana. E a Bíblia também abomina qualquer coisa que se envolva com espíritos, com qualquer entidade. Ou seja, você pregar a Bíblia agora, infelizmente, pode dar cadeia. Sem brincadeira. E do jeito que estão aprovando as coisas no Brasil, do jeito que se aprova as coisas, que eu não vou nem falar que está em trâmite agora, você já sabe muito bem o que é. Pois é, vai ser impossível de você pregar a Bíblia. Então, meu irmão, agradeça a Deus por você ainda não ser perseguido e por você ainda poder estudar a Bíblia, porque vão bater na sua casa para tirarem a Bíblia de você. Na porta do traficante, meu irmão, eles vão beijar o pé. Mas gente que faz o mal, o capeta gosta, né? Infelizmente é assim. Mas antes de iniciar o vídeo, um recado rápido, tá? Eu não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, mas no momento que esse vídeo é gravado, dia 5, as vagas para o conteúdo premium foram abertas. São apenas 20 vagas e eu queria falar isso aqui com vocês, tá? Primeira coisa que eu acho importante falar para vocês. O nosso veículo de comunicação oficial, você já sabe como encontrar, ok? Eu sempre estou publicando resultados de alunos, né? Resultados de alunos, inclusive essa semana, que eu tiveram resultados astronômicos. Resultados assim, o cara fez a aquisição do curso, passou 2, 3 meses, o cara já está conseguindo ter uma segunda fonte de renda. Por exemplo, nosso veículo de comunicação oficial, se você rodar para trás aqui, ó, você vê, ó, você vai pegar testemunho de alunos que obtiveram sucesso com o Mercado Livre, testemunho de alunos que obtiveram sucesso com o marketing, com o freelancer, e agora também uma porrada de aluno com o Bitcoin também. E aí eu publico o resultado dos alunos o tempo todo aqui, para as pessoas poderem ver. E aqui são as turmas, né, que vão se fechando, restam apenas 4 vagas, e eu publico um balanço aqui para os alunos saberem que tem alunos, tem grupos, para saber que não está sozinho nessa jornada. E aí o que acontece? Agora que foram abertas as vagas, eu coloco aqui. Algumas coisas infelizmente, eu não posso nem comentar aqui no canal, né? Mas os alunos, eles agradecem por essas 2 aulas, são muito importantes. Mas o importante que eu quero falar aqui para vocês é o seguinte, ó. Isso aqui são resultados de alunos, ó. Que inclusive essa semana aí tiveram um sucesso assim astronômico. E tudo aquilo que eu ensino. Então, por exemplo, esses alunos aqui, ó, que tiveram, ó, o Leonardo, tá? Olha só. Ele estava estudando, né? Ele falou assim, ó, estou me baseando nessa aula, tá? É a imagem aqui, ó, estou me baseando nessa aula. Ou seja, ele começou a estudar e depois ele veio com um resultado astronômico, assim também como outros alunos tiveram resultados astronômicos aí. E aí eu mostro para os alunos, por exemplo, aqui está dentro do conteúdo premium, né? E aqui tem a aula. Eu mostro passo a passo. Eu tenho uma carteira de investimento que ela é aberta aos alunos e eu mostro passo a passo para os alunos como fazer as coisas, como configurar o celular, como configurar o computador, como saber as métricas. Eu mostro passo a passo de como que eu aplico o meu próprio investimento. Se eu tenho que ter resultado para ensinar para meus alunos, tá? E já é uma aula, uma excelente aula com avaliações assim imensas e positivas, tá? Inclusive assim, tem excelentes aulas. É só essa aqui, ó, 191 avaliações positivas. E claro, né, o link aí na descrição, você vai conhecer o meu trabalho. Tenho certeza que você vai gostar. Assim que você clicar aqui na descrição, no comentário, você vem para essa página onde eu falo um pouco sobre o meu trabalho, a importância de você conhecer, tá? E aqui mesmo, tá? Se você clicar aqui para você poder saber, aqui nesse momento aqui, ó, tá? Você vê o testemunho de mais e mais alunos, tá? Então, realmente é algo que dá resultado, é algo que eu ensino, é um compromisso que eu tenho com o aluno. Neste momento que eu abri dia 5, são 20 vagas, tá? Assim que as vagas forem se esgotando, eu vou falando com as pessoas e as pessoas vão sabendo aqui, ok? Pois bem, senhoras e senhores, eu preciso falar sobre esse assunto
Eu acho que é extremamente importante para todos vocês. E por que eu falo isso para você? Porque, ó, isso aqui vai ser proibido, tá? Você pode ter certeza que quando a Xuxa falou que tinha que reescrever a Bíblia, não foi só a Xuxa não, campeão. O governo quer reescrever. Porque a Bíblia fala que é abominável aos olhos do Senhor um homem se deitar com homem e uma mulher se deitar com mulher. Abominável aos olhos do Senhor um monte de coisa estranha com animais. A Bíblia ela dá uma descrição bem detalhada com animais, com não sei o que, com parente, com não sei o que. A Bíblia vai falando passo a passo daquilo que é abominável. E o que acontece é o seguinte: nós estamos vendo pautas que vêm ao sistema, que vêm ao governo, que, meu, na Alemanha já foi liberado o amor, né? O casamento entre um senhor de 70 anos e uma menina de 5 de 4 anos e vice-versa. Uma senhora da mesma coisa. Já foi liberado. Os caras já tavam, eu mostrei um vídeo dos caras fazendo desfile de demônios, né? Os caras não acreditam. Eu falo, a Europa está muito pior do que o Brasil. E aí o que acontece? Essas coisas estão sendo aprovadas. Né? Ah, não, é tudo pelo amor, eles usam a palavra amor para tudo. E aí o que acontece? A Bíblia ela faz vista grossa para isso. Não tem como você pregar a homossexualidade. Não posso falar a palavra aqui, mas não tem como você pregar homem com homem na Bíblia. É impossível. Qualquer pastor, qualquer padre que fala que aprova o casamento GAY, esse cara não é cristão, ele não crê na Bíblia. Inclusive, tem algumas afirmações, depois eu vou trazer um vídeo para você, do Papa falando falando de Deus, falando uma besteira, depois eu trago para vocês aqui no próximo vídeo. Mas basicamente eu queria mostrar essa reportagem específica para você. Porque o cara que foi preso, ele não fez absolutamente nada, a não ser pregar a Bíblia. A não ser pregar a Bíblia. Olha que coisa interessante. O pastor, tá, ele é preso acusado de atacar religiões de matrizes africanas. O que aconteceu com o cara? Se o cara falar de demônio, se o cara começar a falar de demônio, não pode mais falar de demônio. E né, isso aqui, ó, eu não posso falar a palavra, que basicamente é aquilo que a Bíblia ensina, né? O cara foi preso por pregar a Bíblia, tá? E aí, claro, o jornal sempre vai colocar o cara como monstro, né? Claro, o cara é um monstro, né? Jornal do Diabo sabe como é que é. E aí, olha que coisa interessante. Os caras fizeram, né? Eu vou colocar aqui o vídeo para você poder ver. Os caras fizeram busca e apreensão, confiscaram o notebook do cara, confiscaram o celular, como se o cara fosse um criminoso. E ainda prenderam o cara, velho. Por quê? Porque ele tava pregando. Ó, 6 horas da manhã. Meu esposo escuta um barulho, daqui a pouco o interfone toca, dizendo que era a polícia, ele disse que ia atender. Ele abriu o portão, mas os policiais arrombaram o portão. O portão da casa dela tá arrombado, arranhado. O portão saiu do lugar. Tamanha a brutalidade que foi. Empenaram a grade da casa dela. Chegaram na casa dela com mandato de busca e apreensão. Levaram o notebook, o celular do marido dela. E depois o mandado de prisão. E ainda levaram o esposo dela preso. Aí ela fala, por quê? Pergunta-se o porquê. Chegaram arrombando a casa, assustando a ela, a filha dela, o esposo. A filha começou a chorar desesperada. Chegaram na maior agressividade. Aí aqui não é casa de bandido, é casa de pastor. Ela vai justificar. Aquilo que eu falo pra você, meu irmão. Eu gosto muito de um anime, ele chama Full Metal Alchemist. Não é um anime muito bom de se ver, mas esse anime fala o seguinte: os oficiais do governo são cães do governo. A população no anime odeia policial e odeia o governo. Eu achei interessantíssimo que o autor, eu sei, o anime assim, ele é mais ou menos,
Só que eu achei interessante que o cara que desenvolveu esse anime, ele tem tanto ódio do governo que ele transpareceu isso no próprio desenho. Aí você vê o que? Eles chamam de cães do governo, os policiais, e basicamente odeiam o governo, meu irmão. Eles sempre tentam, a galera sempre fica querendo fugir do governo. Aí você vê lá, os caras vão para uma mina de mineração, os caras não querem nem saber do governo. Quando aparece o governo, eles ficam putos pra caramba. Então, e aí o personagem principal do anime é cão do governo. Por isso que fica lá, os caras ficam putos. Onde ele vai, ele é detestado. E eu vou dizer uma coisa pra você, meu irmão. O problema é esse. Polícia, qualquer policial, eles vão seguir ordens e as ordens vão vir de cima. Infelizmente, meu irmão, eles não vão caçar bandido. Eles não vão pro meio do morro caçar bandido, meter bala em bandido para reduzir criminalidade, fazer vista grossa. Eles não estão fazendo isso porque, inclusive, a criminalidade financia o governo. Você viu? Eles devolveram o helicóptero lá para aquele cara lá do. Esqueci o nome, aquele cara do André do Rap. Devolveram dinheiro. Teve caso, já teve caso no Brasil em 2023 que os caras devolveram até as drogas. Até, irmão, então, assim, eu digo pra você, meu irmão, a polícia é o meio de oprimir o povo. Ela não existindo, que se dane. Porque ela não faz mais nada com ninguém. Quando era a época eu não posso falar a palavra aqui, do 22, quando era a época, beleza, a polícia estava a favor do povo, tal. Você até vê que os caras tentaram alguma coisa, mas agora acabou. Quem está no poder é a pior escória da humanidade. É simplesmente as pessoas mais corruptas possíveis, as pessoas que fizeram que as mãos estão manchadas de sangue, pessoas com doença não, com um tipo de coisa na cabeça, psicopatia, estão no poder. E eles mandam, ó, a ordem de cima, se você não fizer, você está demitido, você está suspenso da polícia. Aí você vê o quê? Você vê a polícia entrando na casa de pastor, mas de bandido não entra. Ou seja, a polícia é feita para oprimir o povo do bem. Acabou, meu irmão. Acabou a liberdade. Vocês não têm noção. Daqui 4 anos vai ser proibido pregar a Bíblia. Vai ser proibido, meu. Os caras vão arrombar a igreja. 4 aninhos. 4 aninhos. Escuta o que eu tô falando. E daqui a 8 anos, meu irmão, eles vão na casa das pessoas procurar a Bíblia. Eu tô falando. Vocês não estão botando fé. Até 2030, esse negócio já pegou fogo já. E aí é o que eu digo para vocês. Eu sempre falei para vocês entenderem. O preço da liberdade infelizmente, é a morte. As pessoas acham que fazer textão na internet resolve alguma coisa. Não resolve. E aí eu digo para vocês, como é que vocês vão ter que pregar a Bíblia daqui a pouco? Vocês vão ter que fazer igual fazem na Coreia do Norte, na China. Vai ter que reunir. É o que eu sempre falei. Cara, escuta o que eu vou te falar. A pior praga que tem é uma igreja cheia de pessoas. Você tem que pegar poucas pessoas. O Jesus Cristo ensinava. Os apóstolos, tudo bem, eles eram abençoados pelo Espírito Santo. Eles pregavam para milhares de pessoas. Mas o incorreto é você pregar para poucas pessoas. Por quê? Porque, assim, primeira coisa, você tem que ter uma profissão. Paulo, por exemplo, Paulo não ia pregando de graça. Ele trabalhava, ele precisava comer. Então, por exemplo, Paulo tecia redes. A Bíblia não fala sobre isso, mas, por exemplo, Paulo ia pregar lá em Roma, né? Ele tinha que fazer um translado de barco, né? Ele não pagava com amor, com carinho. Vou pagar aqui o barco com amor e com carinho, não. Ele trabalhava 3, 4, 5, 6, 7, às vezes um ano juntando dinheiro para pegar o dinheiro e poder ir para outro lugar. Aí chegava no outro lugar e pregava. Então os apóstolos tinham que trabalhar, pegar esse dinheiro para poder se locomover. Muitas vezes para poder comer alguma coisa. Você tem que entender. Aí começou a vir as doações. Começou a vir as doações que começaram a ajudar os apóstolos. Mas os caras tinham que trabalhar. Então, o que eu falo para vocês é o seguinte: qual que é o melhor sistema? Qual que é o melhor sistema para você pregar o evangelho? Primeira coisa, o pastor, ele, ou a pessoa que for pregar, pode ser o patriarca, ele tem que ter emprego. Assim como é na Bíblia, ele tem que ter um emprego. Um emprego que não tenha nada a ver com a igreja. É o principal. Porque se ele tiver um emprego, o que vai acabar acontecendo? Ele não vai depender. Não vai ter que ficar pagando custo. É mais fácil. Ele vai ter um emprego. Se não vai ter custo, o que ele vai fazer? Ponto número 2. Ele vai poder pregar sem medo. Por quê? Porque se, por exemplo, o cara tem uma igreja. Se ele pregar a verdade contra
contra ou não pode homem como. E se ele pregar, a igreja vai esvaziar, as pessoas vão falar, ele vai ser preso. O cara não pode pregar a verdade. Aí vai ficar pregando teologia da prosperidade, amor, vai virar aquelas. O cara ele tem que pregar a verdade. Então, assim, o cara trabalha. Se ele trabalha, ele não depende daquilo. Aí ele pode pregar com maior viés. O que ele vai fazer? Ele vai convidar mais 2, 3, 4 pessoas para a casa dele para ele poder falar do evangelho. E ele vai fazendo isso aos poucos, ó, tal pessoa. Você pode convidar 20 pessoas, mas sempre assim, separado, poucas pessoas. E aí você vai pregando o evangelho. Aquelas pessoas que vão aprendendo vão pregar o evangelho também. O que acontece é o seguinte: quando você tem uma igreja com mil pessoas, você tem que alugar um galpão. O galpão custa caro, tem que ter funcionário, tem que ter aval da prefeitura, tem que ter uma série de coisas que enche o saco. Tem que ter empresa, tem que ter não sei o quê. Aí você tem uma igreja que pega para 1.000 pessoas. O que acontece nessa igreja se você verdadeiramente ler a Bíblia? O que acontece se você começar a ler a Bíblia falando sobre homem com homem, mulher com mulher? Meu irmão, eu não dou 72 horas para bater a polícia na casa do pastor, para ter intimação, para ter não sei o quê. Então o que acontece? A verdade é para poucos. O evangelho, primeiro, Jesus Cristo não precisa ser defendido. Ninguém precisa defender Jesus. Ponto número 1. Ponto número 2. O evangelho não é para todos. Coloca na sua cabeça que existem vasos da desonra. Né? Trocaram Jesus Cristo por Barrabás. Se você pegar 100 pessoas, apenas 1, 2 ou 3 pessoas vão querer ouvir o evangelho. 97 não querem. Então muitas das pessoas que estão na igreja não estão nem aí para Cristo, estão ali mexendo no celular, estão ali conversando, estão ali olhando para a bunda da mulher. Os caras não estão nem aí, nem aí. A mulher está traindo o cara, os caras não estão. Então, assim, se tu pegar verdadeiramente a galera que quer pregar, que quer estudar o evangelho, é pouquíssima gente. Por isso eu falo, se você fizer um sistema em casa, é muito melhor. Infelizmente, por que a Coreia do Norte e a China é assim? Tu vai pregar o evangelho, o que os caras fazem? Os caras têm uma Bíblia escondida, reúne lá 2, 3, 4, 5 pessoas, falam sobre aquilo ali e acabou. Né? E aí ele começa a ver outras pessoas, começa a julgar algumas iscas. Ó, você acha que o mundo é assim mesmo? Você não acha que tem um Deus? Começa a julgar algumas iscas. Se a pessoa né, for fisgada, pô, realmente eu acho que tem um Deus aí nesse mundo, ele vai lá, aos poucos, vai ganhando amizade, intimidade, até convidar o cara para uma reunião. Agora o cara não chega. Então, assim, o que eu falo para vocês, que eu acho que é interessante, é o seguinte: nós vamos passar por uma grande perseguição nos próximos anos. Vocês vão ver, não vai ser proibido pregar a Bíblia, vai ser proibido. E nós vamos chegar no nível. E eu vou dizer uma coisa para você: a Bíblia tinha 360 livros, em média. Hoje nós temos 66. Você vê que o tanto que removeram da Bíblia, tanto que já removeram. Deixaram clara a história de Jesus, que esse não podia tirar, e deixaram a história da humanidade do começo do lado de Adão e Eva até o nascimento de Jesus, né, que é o diário de bordo. Então, assim, deixaram o mínimo, mas aí você tem algumas histórias. Por exemplo, o formato da Terra você já não encontra mais na Bíblia, e tinha. Você não tem, por exemplo, alguns outros profetas que participaram da Bíblia. Você não tem, por exemplo, detalhamento das perseguições, né? Quem fazia aí. Cara, sumiu tudo. Ficou tudo genérico, né? Ficou tudo genérico. Então, por isso que eu falo para vocês, né? Nós vamos passar por um grande problema. E aí, novamente, aquilo que eu encho o saco de todo mundo, que é o sistema patriarcal. O sistema patriarcal é o melhor sistema que existe, cara. Não tem nada melhor que isso. Ah, mas, cara, pensa um pouco. O que é o sistema do patriarca? Eu não estou falando de patriarca da antiga aliança, não. O que é um patriarca? Um patriarca é um homem que ele vai prover a família dele financeiramente, ele vai prover a família dele intelectualmente, e está na mão deles ensinar o evangelho. Então o que eu faço? O pai, esse patriarca, ele vai seguir a Bíblia e vai garantir que os próprios filhos sigam o evangelho. Porque assim, não dá para você pregar para fora de casa se sua casa está uma bagunça. Então ele vai garantir que a esposa, os filhos e filhas, que eles simplesmente estejam em comunhão com o Criador, aceitem Jesus Cristo como seu Salvador, ele vai ensinar aquilo que está na Bíblia. Depois da família, que o cara garantiu que a família
Mas, sabe, garantiu a salvação da família, os filhos. Depois que ele fez isso, ele vai começar a convidar algumas pessoas de extrema confiança. De extrema confiança. Uma ou duas pessoas para poder comentar sobre o evangelho. Ah, Humberto, é muito pouco. Mas se cada patriarca conseguir, ao longo de sua vida, converter 100 pessoas, 100, apenas 100 pessoas, já está valendo. Já está valendo demais. Não precisa converter 1 milhão. Entendeu? Você não é. A Bíblia é feita para converter 1 milhão. Você não é. Então o que o patriarca vai fazer? Convida a pessoa, troca uma ideia com a pessoa, e vai falando. Aí a pessoa que ele está conversando, ele vai ver o estilo de vida do patriarca. Por exemplo, é uma coisa que é importante. Proibido falar mal de outras pessoas dentro da casa. Por quê? Porque você falar mal, você se desejar o mal ao seu próximo, falar mal, é uma coisa terrível. Outra coisa, não falar palavrão, palavras que invocam demônios. E aí começar a mudar, né? Mudar o estilo de vida, começar não sei o quê. Aí a pessoa vai vendo, ela vai se interessando, o Espírito Santo vai condicionando a pessoa, aí a pessoa vai querer saber um pouco mais, você vai falando um pouco mais. E ao longo da sua vida, seus 70 anos, você converte. Irmão, você não precisa converter 1 milhão de pessoas. Entendeu? Essa história, Deus tem um chamado para você. Deus está me dizendo que você vai. Cara, esquece isso. Isso é a pior coisa que tem. Você pregar para 1.000 pessoas, ninguém entende nada. Os caras saem da igreja, eles saem da igreja já mexendo nas redes sociais, já olhando para a bunda mulher. Os caras não estão nem aí. Eles acham que vão ser salvos porque entraram numa igreja. Você tem que pensar na qualidade. Como é que Deus trabalha? Deus está preocupado com a qualidade ou Deus está preocupado com a quantidade? Pensa um pouco. Deus está preocupado com o quê? Com a qualidade e a quantidade. Se Deus estivesse preocupado com a quantidade, por que ele fala que serão poucos, que muitos serão chamados, poucos serão escolhidos? Se Deus estivesse preocupado com a quantidade de pessoas, meu irmão, o diabo já estava estourado, já tinha dizimado. E basicamente todo mundo estava salvo. Ele está preocupado com a qualidade. Então, assim, se de 1.000 um salvar, de 1 milhão um salvar, para ele está valendo. Na época de Noé, salvaram foram 8. Então, assim, 7 ou 8, acho que foi o 7. E aí, basicamente, é o seguinte: para ele é a qualidade, não é a quantidade. A quantidade pouco importa. Então, assim, você tem que focar na mesma coisa. E aí, eu digo para vocês: vai mudar. As pessoas estão achando que vão pregar o evangelho. Meu irmão, as únicas igrejas que vão pregar o evangelho, que serão aceitas pelo governo, serão igrejas que ficam pregando teologia da prosperidade. É aqueles coaches, pastor coach, que fica falando: o iPhone XR é melhor do que, sei lá, cara, que iPhone 14, não sei. Fica falando. Não é esse tipo de pessoa. É esse tipo de pessoa, sabe, que vai destruir o evangelho, que vai pregar. É pastor não sei o quê, é essa galera. Então, o verdadeiro pastor, teve um outro pastor que foi preso, condenado a quase 30 anos de cadeia. Um senhor, porque pregou a verdade. Porque pegou a Bíblia e pregou exatamente o que estava na Bíblia. 30 anos de cadeia. 30. Foi ano passado que ele foi preso. Esse cara vai ser preso. Você pode ter certeza que a maioria do juizado... eu não vou falar muita coisa aqui, mas a galera que está dentro do poder fazem pacto com o diabo. Vocês não têm ideia de quão podre é a galera do poder. E aí você imagina o seguinte: um cara que matou 5 pega 4 anos de cadeia e depois tem condicional lá, liberdade. O cara às vezes fica solto em 1 ano e meio. O pastor pega 8 anos de cadeia sem condicional, sem sol, sem nada. Então é isso que eu tô falando para vocês. Vai ficar isolado lá. E aí é aquilo que eu sempre tô falando. Não é assim que se prega. A galera tema em fazer. Irmão, não adianta você abrir as portas. Não é assim que se prega, cara. Você tem que focar na qualidade. Por exemplo, vou dar um exemplo para você, tá? A pessoa que me ensinou o evangelho, eu aprendi o evangelho e eu repliquei para outras pessoas. O que eu vou fazer? Aqui no online eu ensino o evangelho, mas no offline também eu ensino o evangelho. Aí eu passo para pessoas. Se 10 pessoas aprenderem, já está valendo. Então é isso que a gente fala. Tá lá, o cara basicamente preso. Por quê? Porque falou de demônio. Não pode, né? Claro.
E também não pode falar que está na Bíblia que homem tem que casar com mulher. Não, não pode. Tá entendendo? Então, tá chegando, meu irmão. O cara que tá no poder, vocês não têm ideia. Então, fica aqui uma dica para cada um de vocês, que as coisas estão se complicando, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha elucidado a vida de vocês. Quem quiser conhecer o meu trabalho, inclusive coisas que eu já não posso mais falar na internet, está aqui no conteúdo premium, tá? Você vai ter o meu contato pessoal, são 3 anos de acesso e suporte. Aprender um monte de coisa importante, principalmente pela situação do Brasil que está agora. Você não pode ter só uma fonte de renda. Se você não tem nenhuma, está na hora de você ter pelo menos alguma coisa. Então, assim, aprenda, porque você vai precisar, nos próximos anos, do que virá o Brasil. Você vai ter que saber, né, tirar o leite da vaca seca. Então, você tem que aprender agora. Não deixa para a última hora, não deixa o desespero bater na porta, sabe, a coisa chegar num extremo para você tomar uma decisão. Seja prevenido, tome decisões antes das coisas acontecerem. Porque daqui a 4, 5, 6, 7, 8 anos, você vai ver o Brasil em 4 anos apenas. O Brasil vai se transformar numa Argentina onde vai ter mais de 100% de inflação. Em 8 anos, a Venezuela. E, claro, uma extrema perseguição ao povo cristão que vocês nunca viram na vida. Vocês vão ver uma perseguição absurda. Então, vão se preparando. Não dá para lutar contra o governo, não dá para fazer revolução, não dá. Inclusive, esse mundo jaz do maligno. O que você tem que fazer é ser prudente como a serpente, inteligente, e você, na hora de pregar o evangelho, saber para quem você está pregando. Tá bom? Saber para quem. É claro, você não pode negar Jesus Cristo. Se um dia falarem para você que você vai ter que negar Jesus Cristo, aí você vai preso mesmo, porque é melhor ser morto e preso estando com Jesus do que vivo. Mas enquanto esse dia não chega, quando chegar a perseguição, seja inteligente. Seja inteligente. Veja lá Jesus Cristo como marceneiro, vê lá Paulo tecendo redes, vê lá que os apóstolos trabalhavam. Não tinha vagabundo, não. Tá entendendo? E aí eu digo para vocês, por que eu falo isso? Porque se você tiver custos, uma igreja tem que pagar água, tem que pagar luz, tem CNPJ, tem não sei o quê, os caras vão até você, vão encher o seu saco. Você vai poder pregar nada que é verdadeiro. Se você pregar alguma verdade, vai dar problema. Experimenta pregar na igreja que o homem tem que casar com mulher. Experimenta. Não dou 72 horas para você ver exatamente o que aconteceu com esse cara acontecer com você. Por isso que eu falo, o evangelho não é para todos. Para de pensar que tem que falar para todo mundo. Não é assim. Aqueles que o Espírito Santo age no coração daqueles que serão salvos. Ou seja, essas pessoas irão de encontro a você para poder escutar o evangelho. Tá? Não tem que sair encarado, falar para todo mundo igual maluco. Tá entendendo? Então é isso que eu falo para vocês. O Espírito Santo age nas pessoas. Tá? Você não precisa, eu tenho que falar para todo mundo. Não tem. Já foi. Todo mundo, quem que não conhece Jesus Cristo nesse mundo, meu irmão? Raro as pessoas que não conhecem Jesus Cristo. É raro. Você pega lá uma aldeia lá escondida, não sei não. Às vezes o cara já sabe. O cara já sabe de Jeová, já sabe de os nomes aí em hebraico. O cara já sabe. Então, assim, o que eu digo para você é o seguinte: qualidade é melhor que quantidade. E tome cuidado, que agora vai vir a perseguição. Tá? Bom, é isso. Vou ficando por aqui, né? Links na descrição para quem quiser conhecer o meu trabalho. Fique na paz.